Olá, eu sou a Elizabeth, sou assistente social por formação, atuo há 20 anos na área, atualmente há 15 anos no Sistema Público de Saúde, moro e trabalho em São Paulo e eu fiz esse canal, ele se chama Saber Direito na Saúde, porque eu sempre busquei conhecimento, eu sempre fui ah, eu sempre tive uma ânsia, um desejo muito grande de aprender, porque eu acho que só o conhecimento e as ações é que podem transformar histórias, é que podem transformar vidas, né? A gente sair da posição de inércia, a posição de coitado, a posição de submissão social. É só o conhecimento que nos dá essa propriedade e o agir, não é verdade? O trabalhar dignamente, o trabalhar cada um na sua função, cada um com seus potenciais, cada um com as suas aptidões. Bom, muito bem. Eu acabo de fazer uma especialização que simplesmente foi um marco na minha vida em termos de atuação, que se chama Direito Médico Hospitalar. Mas antes de falar mais sobre isso, eu gostaria imensamente de agradecer o seu tempo, o seu precioso tempo. O tempo é precioso, o tempo é vida. Né? Então os vídeos serão curtos, eles deverão trazer casos reais, obviamente sempre mantendo a questão da ética. Aqui eu não vou estar falando como assistente social, porque o conhecimento do direito médico e hospitalar ele não faz parte da formação do assistente social. Ele é um conhecimento que eu adquiri, então hoje eu sou uma especialista no assunto e é um conhecimento que ele é muito experienciado na prática, na vivência, né? Já que eu vejo cotidianamente o que eu aprendo, né? Então nós vamos crescer juntos e aprendermos juntos, né? A população e até os profissionais de saúde, eles desconhecem uma série de questões que estão ligadas aos direitos e deveres, né? Como que a gente deve atuar, como que a gente deve, onde que a gente deve reclamar, quais são os nossos direitos, quais são as nossas obrigações na posição de paciente, na posição de profissional da saúde, né? Não estou falando aqui só do médico, todos nós profissionais da saúde, e mais pra frente a gente vai estar entendendo um pouco mais esse contexto. Muito bem. Antes de tudo, né, já falei bastante, mas é imprescindível, absolutamente imprescindível, agradecer a você, como eu já fiz, agradecer ao Criador, né? E agradecer aos grandes mestres, porque eu tive a experiência de procurar alguns mestres que foram referências na minha infância e eu não os encontrei mais. Então, de algum tempo para cá eu tenho mudado essa postura. Eu agradeço muito os meus professores, tanto em aulas quanto através de contatos. Eu sempre agradeço os meus mestres, porque a pessoa que se dedica ao conhecimento e a transformar as vidas através do conhecimento são pessoas dignas de todo o nosso respeito, de toda a nossa admiração. Então, muito obrigada ao querido professor Dr. Marcos Coutre, ao querido amigo também, professor, doutor também, Luciano Brandão, e a você, Paulo Vieira, que tem sido uma grande inspiração na minha transformação, na minha mudança de vida e na colocação em prática desse desejo de pegar todo esse conhecimento, né, que eu tive o privilégio de adquirir e que foi um investimento alto do ponto de vista financeiro e que eu tinha que trazer isso de alguma forma para o maior número de pessoas possíveis. Né? Então aqui, mais uma vez, eu deixo claro que eu não estou atuando como assistente social e sim como especialista em direito médico hospitalar. A minha formação, ela me dá toda uma base para fazer uma série de leituras que a gente vai estar trazendo durante todo o tempo que estivermos juntos. E hoje eu vou trazer o que eu considero um dos pilares na saúde, que é o que você já deve ter ouvido. Relação
médico-paciente. Deve estar ruinzinho de ler, né? Que está longe, né? Mas é um termo que você deve ter ouvido falar. E aí a primeira coisa que a gente tem que pensar é: o que é relação, né? Por que se usa esse termo, relação, né? Quando a gente fala em relação, a gente sempre fala em no mínimo duas pessoas, no mínimo, né? Uma relação de amizade, uma relação de parentesco, qualquer tipo de relação envolve pelo menos duas pessoas, né? E quando a gente fala médico, paciente, a gente também mais para frente vamos falar de outros profissionais da saúde, mas nesse momento, que são os dois grandes pilares, é óbvio que a saúde não funciona sem outros profissionais, principalmente aos queridos guerreiros da enfermagem, mas nesse momento a gente vai falar o porquê desse termo, relação médico-paciente. Porque houve uma grande transformação no mundo da saúde, né? No mundo da medicina, né? Hoje o paciente ele tem obrigação e tem direito de participar do seu tratamento. Por quê? Porque ele é sujeito. Por isso é relação. É óbvio que nós vamos, com o passar do tempo, entender quando isso deixa de ser relação, né? Quando isso passa a ser algo prejudicial, tanto por parte de um quanto por parte de outro, tá? Então, quando eu digo relação, significa que existem direitos, responsabilidades, né, deveres das partes, né? Então, do médico, dos profissionais de saúde, aqui eu me incluo, né? Eu sou uma profissional que atuo na saúde, e dos pacientes, em algumas situações também dos seus familiares, né? Então, quando você fala relação médico-paciente, você está trazendo para uma reflexão, né, inclusive no campo jurídico, de que, de fato, nós temos direitos e deveres, né? E aí, só uma pincelada que depois a gente vai dar sequência. Esses vídeos deverão ser curtos e eu sempre vou estar trazendo situações reais, porque isso eu creio que fica muito simples de entender quando a gente pega teoria e a prática, né? Então, uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. O Código de Defesa do Consumidor, ele também legisla sobre o serviço público. Você sabia disso? Que você pode acionar os seus direitos através do Código de Defesa do Consumidor? Pois é, o Código de Defesa do Consumidor não é só para o serviço privado. Até porque o serviço público engana você, que pensa que ele é de graça. Ele não é de graça. Ele é pago sim, por nós da sociedade. Todos nós pagamos o serviço público. Obviamente, alguns se utilizam de forma muito errada, injusta e incorreta, né? Então, isso são coisas que a gente vai se apropriando. Mas hoje eu quero só que fique essa coisinha aí na tua cabeça, relação médico-paciente. Quem sou eu? Quem sou eu nesse universo, né? Quando eu estou na condição de pessoa doente, né, que estou buscando um tratamento, e quem sou eu na condição de profissional, né? Na condição de alguém que deve prestar um serviço e que também tem seus direitos, não tem só deveres, ok? Então, mais uma coisa que eu vou deixar para você que a gente vai se aprofundar mais para frente. O médico, ele tem dever de cura? Não, não tem. O médico não é curandeiro. O médico ele tem o dever de oferecer todo o tratamento com o maior nível de excelência e de conhecimento daquela sociedade que ele está inserido. Mas dever de cura não. Se dever ele estivesse, ele seria condenado juridicamente porque as pessoas morrem, porque existem doenças incuráveis. Então o médico não tem dever de cura. O médico ele tem o dever de oferecer todo o seu empenho, todo o seu conhecimento, as tecnologias existentes em prol do paciente. E o paciente também é responsável pelo seu tratamento. Mas isso a gente vai vendo aos poucos. Muito obrigada por você ter me ouvido, pelo seu tempo precioso. E vamos aprender juntos, vamos crescer juntos. E vamos nos utilizarmos dos nossos direitos de uma forma coerente,
de uma forma cidadã, né? Não é necessário gritar, não é necessário desqualificar o outro, não é necessário desrespeitar o outro. Isso é muito comum, nós que atuamos no serviço público de saúde. Eu posso falar dessa área, porque é a área que eu conheço, né? É a área onde eu atuo há 15 anos. Nós temos situações de grande desrespeito, de níveis de estresse absolutamente desnecessários, que tudo conversando daria para resolver, né? E às vezes a gente esquece que não somos só nós que estamos ali, né? Que tem um monte de gente doente e que o direito do outro não é menos do que o meu, né? Então eu vou trazer algumas situações onde você vai ver que às vezes impera a solidariedade, o humanismo, mas impera o egoísmo também, né? E aí na posição de profissional do serviço social, que luta por direitos, eu vou trazer algumas colocações, algumas situações para você ver que, infelizmente, até na hora da morte, da dor, o ser humano se coloca em posições de pequenez. Alguns de altivez, de bondade extrema e outros de pequenez. Não é incomum que as pessoas procurem os nossos setores, ou procurem as alas de enfermagem, ou até mesmo o próprio médico, exigindo que o seu paciente passe na frente, esquecendo que dentro da saúde você tem sempre que priorizar o risco e a dor. Não necessariamente quem grita mais, quem é mais agressivo, mas sim o risco e a dor. Muito obrigada, até a próxima.